Muito boa noite, pessoal. Hoje essa live será muito especial. Estamos aqui com a presença do magistrado Dr. Agenor Alexandre, que é magistrado do TJ Tocantins. Então está aí na capital. Antes de mais nada, eu gostaria de passar a palavra do doutor para ele se apresentar brevemente, antes da gente ouvir essa história que é espetacular, uma história que eu que tive a oportunidade de ter uma conversa antes, realmente para mim, tocou um pouquinho em mim e alterou meu pensamento em muitas coisas. Imagino que isso vai acontecer com você que nos acompanha também. Obrigado, boa noite, doutor Pedro, boa noite aos colegas aí que estão nos assistindo, né? E obrigado pelo convite, obrigado pela confiança. E sei que posso chamar de você? Fique à vontade. Você Eu faço questão de. de chamar de doutor por conta do respeito, da Tá ousadia. certo. Não consigo chamar de você. Mas pode chamar de você, eu não ligo, não. Não deixa a gente mais velho, né? E a ideia, eu agradeço porque, assim, como vocês falam do Paraná, né? E eu Sim. já tive a oportunidade de me apresentar no Paraná, convite do Tribunal Regional Eleitoral. Eu não sei se foi em 2020, e eu expus a mesma história, fui convidado pelo tribunal, e eu contei a mesma história aos alunos de direito daquela época, né? Aí no, em Curitiba. Então, muito obrigado pela confiança, né? E é uma história, assim, de vida que, quando eu entrei, tenho lá o perfil no TikTok, que é Juiz Alexandre, e quando eu entrei no TikTok foi com o único objetivo de incentivar e mostrar que quando a gente tem perseverança, quando a gente tem fé em Deus, a gente consegue. Mas então eu sou juiz, né, desde os meus 25 anos, sou natural da cidade de Taubaté, interiorzinho de São Paulo, e vou contar aqui, né, fui aprovado em 3 concursos, e já posso iniciar a história? Deixa eu continuar aqui dando sequência. Primeiro de tudo, agradeço a presença, porque hoje a gente tem muita informação, eu falo a gente, porque boa parte dos meus seguidores são um público relacionado ao direito. A gente tem muita informação bacana de uma história com um H mesmo, não é uma história, é uma história de fato de uma pessoa que Isso, lutou e venceu, e eu deixo aqui o meu máximo respeito e máxima obrigado. admiração desde já. Doutor, antes de tudo, eu queria entender quem era o doutor no ensino médio. Então, o doutor vislumbrava uma carreira jurídica, já tinha ali mais ou menos o pensamento, ao menos para o direito, porque essa pergunta é uma pergunta interessante porque eu escuto de tudo. Então, eu já escutei profissionais que falavam: nossa, eu fiz direito, mas eu queria fazer medicina, e acabei me encontrando no direito e fazendo uma carreira bacana. Ah, não, eu sempre sonhei em fazer direito, só que pensava que eu iria ser tal coisa, acabei virando outra coisa. Então, acho que essa pergunta Uhum. inicia essa jornada de maneira brilhante. Perfeito. Meu estudo, no ensino fundamental, ele foi em escola pública, né, no estado de São Paulo. E eu acho que tem tudo a ver com o signo, né? Eu sou Libra, Libra é da justiça, é balança. Eu já tinha isso, Pedro. As pessoas perguntam, e eu digo o seguinte: como eu nasci de uma família bem pobre, né? Aí eu posso falar da minha origem, que meu pai era pedreiro, nós somos 9 irmãos. Então, meu pai se separou, os 9 irmãos ficaram com meu pai. Ele saía de manhã para trabalhar e voltava só à noite. Então, eu digo que é uma família que era desestruturada, então eu tinha tudo para dar errado. Então, desde o início, se aquele dia que a gente comentou, eu disse a você que se fizesse um filme da minha vida, não teria a mínima perspectiva de ser quem eu sou hoje, né? De ocupar um cargo de Estado, assim, alto, que é a magistratura. Então, eu acho que isso influenciou bastante, porque aquele senso de fazer justiça, porque quando a gente nasce de uma situação precária, a gente vê bastante injustiça, sente bastante injustiça. E vai criando na gente aquilo, eu posso mudar, eu quero fazer minha parte. Então, eu não fiquei lamentando, isso foi crescendo mais essa vontade, sabe? E durante a graduação, a gente sempre brinca que geralmente o aluno ou ele é do time do direito penal ou ele é do time do direito civil. O doutor se recorda mais ou menos ali do que o doutor mais gostava, de quais foram as maiores dificuldades ali atinentes ao próprio estudo do direito? Olha, eu fui até um bom aluno na faculdade, né? Fui assim, era considerado um dos melhores alunos.
E tanto é que meu caderno, tudo que o professor falava na faculdade, eu sempre digo, a faculdade, ela não vai formar você juiz. Ela vai te dar um norte, vai te dar conceitos, e você tem que estudar. E eu já estudava. Como a minha situação era uma situação de pobre, não tinha dinheiro nem para comprar os livros para estudar, meus amigos compravam os livros, eu lia e depois repassava aos amigos. Mas assim, a questão de matérias, eu me identificava bastante com todas as matérias. Eu me identifico muito mais hoje com processos, com a matéria processual. No caso, mais processo civil. Porque depois, lá no futuro, eu fui ter aulas com grandes processualistas, né? Então, aquele menininho pobre lá que nasceu no interiorzinho de São Paulo, depois foi ter aula com Ada Pellegrini Grinover, né? Cândido Rangel Dinamarco, o professor Bedak, todos que auxiliaram também na construção do novo CPC. Então, por isso que acho que me incentivou bastante. Eu era um apaixonado pela professora Ada Pellegrini. Sensacional. Doutor, tratando um pouquinho desse início para a carreira mesmo pública, o doutor se lembra da primeira prova que o doutor fez? Sim, eu me formei, né? A minha formatura foi. Eu me formei no minha segunda turma de 94, março de 95 foi nossa festa, e eu assumi, eu tomei posse como magistrado em 96, já no início de 96. Então, quer dizer, foi muito rápido. Então, meu primeiro concurso foi para inscrição para delegado de polícia no estado de São Paulo. Aí, esse concurso era muita gente. Isso que eu falo, quem vai prestar concurso não pode ter medo da quantidade de pessoas. E eu era do interiorzinho, tinha que deslocar até a capital. Eu lembro que eu fui fazer a prova, a primeira prova escrita, e cheguei lá, tem que ser de terno e gravata, São Paulo tem essa exigência, e o ônibus não chegava na cidade universitária, na Marginal ali, na Marginal Pinheiros. Eu desci correndo, falei, pô, isso que eu precisava descer, e fui, cheguei correndo. E quando eu parei lá, me deparei com uma multidão de pessoas. E eu encostei numa parede, eu lembro direitinho a imagem, e todo mundo falava tudo. Todo mundo já tinha passado não sei no que, falava teorias. Eu falei, ixi, não sei nada do que esse povo está falando. E acabou que eu fui sendo aprovado nessas fases. Então foi onde eu percebi, e por mais que a gente perceba ou ache que não guardou o estudo, ele vem na memória depois. Caramba, caramba. Uma coisa que a gente teve uma conversa, eu e o doutor, foi a respeito dessa transição. É legal que o doutor fale a respeito disso, que um dia o doutor estava numa situação difícil, então estava inclusive trabalhando como office boy, e no outro o doutor se viu aprovado. Eu queria que o doutor mencionasse um pouquinho essa relação, porque talvez quem nos assiste esteja vivenciando algo do tipo, ou mesmo imagine ser impossível por estar em alguma situação assim. Então seria legal falar um pouquinho desses momentos que são Tá tristes, certo. com certeza, mas eles precederam a vitória, né? Mas eu acho assim, eu acho que são fatos que foram essenciais. Deus não faz nada errado, na minha leitura, tá? Tudo tinha que ter mesmo o seu caminho no seu tempo certo. Então, para iniciar lá, eu vendia ferro velho, escolhia ferro velho, colocava na carroça. Trabalhei de plantar gramas no sol quente. Trabalhei em vários comércios, né? E depois fui office boy do fórum, no interior de Taubaté. Eu era office boy ali dos promotores de justiça. E eu trabalhava dentro do fórum. E ali eu já tinha assim uma paixão, né? Eu fugia ali um pouquinho para assistir as audiências, que era perto, é tudo no mesmo prédio, e eu assistia muitas audiências, muitas. E eu me interessava pela área mesmo da magistratura. Então, essa carreira de office boy foi uma dádiva de Deus também, que me colocou ali dentro para poder aprender mais, porque os promotores começaram a ver, são promotores que de renome, né? Até posso falar os nomes deles, que é Paulo José de Palma, Fernando Romero, Xavier, doutor Xavier, Marcelo Negrini, são promotores que atuaram, no caso de Suzano, nesses casos famosos, não vou falar nomes, mas nesses casos famosos, e que eu aprendi bastante. Então, dali já foi uma escola mesmo. Eles falaram assim: "Ó, você não vai fazer serviço administrativo, você vai fazer com a gente denúncia, vai fazer pedido de arquivamento, lógico, fazer minutas, né?" Eles depois corrigiam. Ali foi um aprendizado. E dali para a carreira mesmo
Passei para três juntos, né? Passei para dois para juiz de direito e um para delegado de polícia. Um dos assuntos aqui que eu gosto bastante de trazer é a respeito da sensação. Doutor, qual foi a sensação de ver o seu nome, o nome do doutor, enfim, ali como aprovado? Como que foi aquilo? Porque eu acho que, assim, eu vivenciei um pouquinho, mas bem longe desse nível, que foi quando eu vi meu nome no mestrado. Agora eu fico imaginando nesse nível, porque assim, o cargo de juiz, na minha visão, ele vai muito além do dinheiro, ele vai mesmo na questão do exercício da justiça. Por isso que eu vejo com ótimos olhos. É, essa, é, Porque como eu trabalhava como office boy, o salário era, vamos colocar aí, um salário mínimo, né? E eu lutava, eu prestei concurso para PM de São Paulo, não passei nos dois, prestei o concurso para agente penitenciário, não passei. Ixi. E os três de nível superior que eu prestei, eu passei. Então, eu achei muito engraçado isso. Quando saíram as aprovações, elas foram concomitantes, foram juntas. Então, até na prova oral de delegado, eles me perguntaram: o senhor está passando para juiz, o senhor vai assumir, né? Eu não ia mentir, né? Porque realmente o salário de juiz era bem superior a de delegado, acho que continua sendo. E qual foi a sensação assim? A sensação foi: poxa, eu lutei, briguei, não desisti, e olha que a vida bateu, hein, doutor Pedro? A vida bateu e bateu muito. Não só a vida, mas as pessoas bateram muito. Porque eu tenho esse perfil lá no TikTok, né? Que eu falo sempre, pessimistas, as pessoas pessimistas, elas vão estar do lado da gente a todo tempo, fazendo com que a gente desista para que elas se sintam satisfeitas, né? Porque se a gente parar e se sentir derrotado e falar, se ele não foi, eu também não preciso ir, né? Então a sensação foi de vitória, porque foi uma luta muito grande, e a vitória maior foi eu ter chegado para o meu pai, que era um pedreirinho, né? Pedreirinho não no sentido pejorativo, mas falar do pai, agora sim eu vou ser magistrado, vou ser juiz. Ele não acreditava, né? Meu pai dizia para eu falar que queria ser juiz, ele falava, para ser juiz tem que ser filho de desembargador, ser filho de ministro. Mas quando não, eu fui de imediato para três fases, três provas, e as três provas eu fui aprovado. E a sensação, ela é de dever cumprido, uma sensação de que tinha 25 anos, né? Nossa. Tinha 25 Eu, anos. eu lembro que o doutor comentou na nossa conversa informal que o doutor pensava que se até os 35 passasse, Até estava os no céu. 35. Eu pensava assim, falei, até os 35 eu tenho que passar. E foi duro, porque eu não tinha dinheiro para fazer cursinho. Então, ou eu estudava durante a faculdade, e eu estudava assim, durante os feriados, eu me disciplinei, sabe? Me disciplinei. E graças a Deus que eu fiz isso, que eu perdi assim, não é perder, mas deixei de fazer algumas coisas, né, com os amigos. Eu lembro que eu ia para o litoral de São Paulo, na nossa cidade de Ubatuba, ou Caraguatatuba, eu levava o livro da Pellegrini, que é esse livrinho aqui que eu te mostrei. Esse livrinho, para quem quer ser juiz, ele é ótimo. Eu li ele umas 7 vezes. E aí eu levava ele e falava, vocês podem beber, mas eu ficava estudando na cadeira lá. Um ponto que eu gostaria de fazer um destaque, doutor, é a respeito dessas reprovações. Porque, como o doutor bem mencionou, o que mais tem, infelizmente, são pessoas negativas. Então, imagino que, do ponto de vista dessas pessoas, talvez foi justamente o combustível para continuar falando. Então, eu falo, poxa, você não passou na prova de PM. Assim, entenda que eu estou falando do ponto de vista da dificuldade do cargo e do concurso, não do ponto de vista da função. Mas a pessoa olhava e pensava, poxa, não passou na PM, como que ele vai vislumbrar uma prova de magistrado que é muito, muito, muito mais concorrido, tem um salário muito maior. Então, eu gostaria que o doutor falasse exatamente desse ponto. Como que as pessoas reagiram? Como que foi importante o doutor manter sempre a mente, a fé sempre assim direcionada, sabendo desse objetivo final? Eu acho que foi um pouco de espanto, né? Porque o filho de pedreiro, pobre, que não tinha perspectiva nenhuma. Quem olhasse minha vida, não tinha perspectiva nenhuma. Na visão deles, né? Eu tinha. É isso que eu falo, acreditar, ter fé. E às vezes, doutor Pedro, só abrindo um parênteses, a negatividade ela vem de dentro da família. Dentro da família o senhor vai enfrentar isso, né? Se o senhor for fazer direito
vai falar que está cheio de advogado, eu ouvia muito isso. Se for fazer medicina, tá, tem médico aí ganhando um salário mínimo, tudo. O pessimista, ele não tem nada para falar que vai nos auxiliar, né? E como eu não acreditei nisso, e foi as minhas reprovações, hoje a leitura que eu faço é que Deus faz tudo no seu tempo, entendeu? É tudo no seu tempo e na vontade da divindade. E eu digo, isso eu vou até ousar em falar que a vida já está tudo escrito, né? O passado a gente não altera, o presente a gente pode mudar e o futuro a Deus pertence. Então essa minha aprovação, ela causou assim, vamos dizer, uma surpresa até familiar. E depois também acabei até ajudando a própria família, né? Hoje meu irmão é advogado bem sucedido, ele ganha muito mais que eu. E ele é um advogado bem sucedido. Tem a minha irmã, que ela falou assim: fala que você pagou faculdade para mim. Eu paguei a faculdade dela dessas questão de. Eu esqueci o nome mas ela estudou na capital de São Paulo, na Anhembi Morumbi, essa questão de estética. Ela deve estar até assistindo aí, você, Adriana. E. Então, quer dizer, eu mudei a vida da própria família, sabe? Mudei do Eu meu acho, pai também, né? Eu tive a oportunidade de levar meu pai para passear para Europa, passear de navio, o que ele queria eu fazia. eu acho muito bacana, porque eu também tenho como valor essa questão do estudo. Então, no mundo que a gente vive hoje de internet, onde o pessoal fala que todo mundo vai ficar rico sem fazer nada, isso e aquilo, eu acredito que assim, ontem eu conversei com uma contadora que é muito amiga minha, uma profissional de sucesso, e é unânime. Na minha visão, na visão dela, só existe resultado com esforço. Ah, mas eu quero ser um advogado, se esforce. Ah, mas eu sonho em ser magistrado, se esforce. Eu não consigo acreditar, porque o doutor já foi doutor até no criminal. Nem no crime não existe isso do cara ficar rico de um segundo para o outro. Porque mesmo num cenário ilegal, ilícito, ainda assim há esforço do sujeito. Agora, como que a internet vai falar que a pessoa não vai fazer nada, vai fazer isso, vai A não fazer ser, aquilo, vai colocar 10 mil, vai virar 1 milhão? a não Não ser que vai fazer existe. coisa ilícita, né? Aí, não Mas sei. nem lícito. Nem lícito. Né? Eu brinco que, assim, eu já fui professor de direito penal e tudo mais, eu brinco que tem situações que a pessoa ela gasta tanto tempo com a coisa lícita, que se ela gastasse com coisas lícitas, ele teria chegado em lugares até maiores. É até curioso ver esse outro lado da moeda. Mas voltando aqui pro assunto que a gente está conversando, Mas só dentro desse parênteses, se você pode me falar, doutor. permitir, na minha época, para a gente procurar um precedente, era no livro, não tinha internet. Então, é isso que me ajudou bastante. Eu falo para meus estagiários, sabe? Tenta ver o código, o manual, e tenta que você vai fotografando, né? Tudo bem, quer ver na internet? Tem, mas tem que começar a fotografar os dispositivos. Então, na minha época, é muito mais complicado. E também abrindo um adendo aí, a minha prova, quem deu a prova para nós foi o Rio Grande do Sul, a Escola da Magistratura do Rio Grande do Sul, né? Eles são extremamente exigentes, uma delas, né? Que a outra foi outra banca. Mas é isso que me dá satisfação, sabe? E eu poderia ter escolhido o Sul, né? Mas quis ficar na região norte. Perfeito. Aí depois a gente Doutor, pode falar do torpedo, até negócio de escolher, hoje em dia pode permutar, né? Eu recebi até a proposta, até te falei, tinha uma juíza do Paraná que fez a proposta de permutar, uma de São Paulo, ela é do Paraná, ela quer sair de São Paulo e ir para o Paraná, e a do Paraná viria para cá, a gente faria uma troca assim. todo Então mundo. tem hoje essa possibilidade de permutar, né? A gente chama de retorno para casa. Isso é bacana, é muito bacana É. mesmo. Um assunto legal de se mencionar, doutor, é o dia depois, o day after. Então, quando o doutor assumiu ali a cadeira de magistrado, como foi? Já tinha uma equipe lá? O doutor teve que formar a equipe? Porque são assuntos de bastidores que são muito interessantes. Quando eu assumi, nós não tínhamos assessor, era só o juiz. Aí, tipo assim, o tribunal reúne todo aquele. Eu tinha 25 anos e era a maioria, assim, era 25, 27, 28. E assim, olha, aqui tá a sua comarca é tal. Tchau. E vai. Meu amigo, aí você. Vai lá. Então, com a minha experiência de office boy, trabalhando dentro de uma promotoria, e assim, sempre vendo audiências, eu tinha uma noção.
Mas às vezes tem colegas que não tem essa noção, vai para a comarca e fica, e agora? O que, que eu faço? Né? E só abrindo, eu tinha um colega que ele falou assim, ele me procurou, ele é paulista também, ele procurou e falou assim, mas o que, que é a tal de conclusão? Quer dizer, não tinha muita experiência, né? Conclusão é que vem um processo para o juiz estar concluído, para o juiz dar alguma deliberação. Perfeito. Mas E a- esse day after é engraçado, porque é você e você e a sua consciência, não tem? E outra, a responsabilidade é muito grande. O que você der uma decisão, eu posso dar uma decisão aqui e ela surtir efeito no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Paraná. A responsabilidade é muito grande. Se a gente manda prender uma pessoa, ela vai ser presa em qualquer lugar do país, né? Ainda mais hoje, que hoje é um banco de dados, né? Que a gente joga, eu faço as audiências de custódia, quando a gente dá mandado de prisão, eu mesmo já saiu o preço da audiência, na minha senha, no computador, já clica ali, já vai para o país todo. Então está mais rápido. um assunto legal também para falar para a nossa audiência, doutor, é a respeito dessas áreas. Porque, assim, a prova da magistratura cai de tudo. Só que depois a pessoa ela pode ser direcionada para determinada área. E eu queria ouvir um pouquinho sobre esse bastidor. Há uma oportunidade de escolha? Como que funciona na prática? Ou pelo menos como funcionou na época do doutor? Ainda funciona, né? Você vai, mudou agora a nomenclatura, antes era primeira, segunda, terceira entrância, agora estão adotando, pelo menos aqui, alguns outros estados adotam, né? Inicial, intermediária e final. Eu estou na final, né? E a inicial, o senhor vai para uma comarca pequena, vai pegar tudo. É clínico geral, vai pegar infância, crime civil, família e sucessões, fazenda pública, é, é, falências, recuperação judicial, é de tudo um pouco. Aí vai indo, vai para a segunda. Aí de segunda pode ter dois juízes, fala segunda, estou ainda na antiga. Vai na intermediária pode ter dois ou mais juízes. Aí podem já, dependendo da estrutura que for criada pela lei estadual, ali já pode ter um juiz criminal e um civil, né? Aí divide. Aí vai para a minha final, por exemplo, eu sou só civil. Aqui nós temos infância e juventude especializado, nós temos fazenda pública, nós temos auditoria militar, é tudo já especializado. É muito legal das pessoas que não conhecem esse mundo do direito entender que há subdivisões, mas no início começa tudo Tudo. acontecendo. É um clínico geral, né? Que às vezes eu me E a escuto, cabeça da assim, gente ó, vira um. Porque o senhor está o senhor está ali numa medida, vamos supor, lá no pedido de reintegração de pós, daqui a pouco, no interiorzinho, aí bate uma prisão. Daqui a pouco vem um pedido de guarda. Então, as matérias, elas. e às vezes eu tenho um contato com alunos mais novos, então aluno do primeiro, segundo ano do direito, e é engraçado eles mencionando algumas situações de tipo, eu quero ser magistrado, mas eu odeio direito penal. Não tem como, você precisa conhecer o direito penal porque no início vai ser o que tem, né? Então é legal Mas falar. aconteceu comigo, seu Pedro. Eu estou interrompendo o senhor aí, mas Não, fica à vontade, doutor. Doutor que é, eu que é o fui promovido entrevistado. promovido à capital para a vara de falências e recuperação judicial. Eu na faculdade, aí voltando àquela uma das primeiras perguntas que o senhor me fez, é, a matéria assim que eu não não gostava um pouquinho era falência, mas eu ia bem na falência. Mas eu falei, não, esse é a ironia do destino. Mas aí eu perguntei, sabe? Agora eu perguntei com outro colega, eu vim para a Cível, ele foi para trabalho falando, mas tem isso, mas aí queira ou não queira, vai ter que atuar. Mas aí você pode, na sua carreira, você fala, agora eu não quero mais isso, eu não vou pegar mais isso. Que nem agora abriu vaga para o juiz das garantias, né? Que o CNJ determinou que seja feito em todo o estado. Mas eu não me inscrevi, porque eu não me adapto, eu não quero, não é para mim aquilo. Agora, tem juiz que tem perfil. Então, tem colegas que estão, vamos dizer assim, brigando entre eles para querer essa unidade. Eu já Perfeito, não tenho perfeito. perfil. Inclusive, para os alunos que me acompanham, o tema juiz das garantias é muito importante. Se você ainda não conhece esse assunto, conheça, porque tem muita interpretação conforme a respeito dos artigos lá. Então, ainda é um tema que, para quem não tá de olho nele, pode ser que caia em alguma pegadinha. Né? E ele também, só assim, o objetivo dele primordial é diferenciar entre o juiz que vai determinar as medidas cautelares para não viciar o juiz que vai fazer a instrução, ou seja, que vai instruir o processo e sentenciar, né? Para que não vicie, que o juiz não tenha aquela prisão preventiva, aquelas, né?
Acho que é uma ideia boa, uma ideia legal. Doutor, um assunto que eu também queria abordar nessa noite é a respeito da questão de como a sociedade via o doutor nesse início. Porque, assim, é muito comum que as pessoas falem, olha, quando a pessoa vai para a cidade pequena tem riscos, então é um lugar onde todo mundo se conhece. Às vezes o doutor pode condenar uma pessoa que posteriormente vai encontrar o doutor em algum lugar, que pode acabar reconhecendo que é um doutor em uma outra situação. Então, esse assunto da sociedade, como a sociedade enxergou o doutor nesse início, é muito importante. Do pessoal que, inclusive, tem a vontade, a vocação de ser juiz, de ouvir um pouquinho. É, a questão do interior tem isso, mas o risco, eu nunca enfrentei risco. Eu até tive, doutor Pedro, a grata satisfação de todas as cidades que eu passei, de ser muito bem recebido. Talvez seja pelo meu jeito de entender o cidadão comum, de ter essa vivência. Então, nos interiores, eu tive, assim, abaixo-assinado, inclusive do Senado Federal, para que eu ficasse naquela... Porque senadores, né, cada estado tem direito a 3 senadores. Então, há esse interesse político, não de interferência, o interesse político de que o juiz que está ali, ele está sendo bem aceito, e está resolvendo os problemas. Então, eu gostei muito de várias cidades que eu passei. A última que eu passei, eu acho que assim, eles fazem festa para o juiz que é ruim, eles soltam rojão para o juiz ir embora. E o meu, eles fizeram um jantar, toda a cidade fez um jantar, fez uma festa, as senhorias com tudo fazendo orações, rezando, que Deus proteja. Eu confesso que eu chorei. E elas não queriam que eu viesse embora. E coincidência, eu não estava numa loja aqui na capital e entrou uma senhora, falou: "Oi, como é que o senhor está?" Não sei o quê. Eu não lembrava muito dela, mas aí ela falou a cidade, eu falei: "Ah, tá certo." Ela falou: "Ah, o povo tem tanta saudade do senhor lá, tal." Então são essas coisas que a gente leva para a vida, sabe? Porque ser magistrado, a gente está como magistrado. Um dia nós vamos entregar, aquela dia eu te falei, né? São dois motivos, um legal e um natural. O legal é a aposentadoria, o natural é quando Deus levar. Então a gente tem que tentar fazer na vida, aqui no trabalho, ter essa humanização e tentar trabalhar bem, fazer o bem para o cidadão, sabe? E mesmo os meus réus no interior, eu lembro direitinho, porque eles chegavam, eu cuidava das penitenciárias, tem história de um monte de penitenciário, e eles falavam: "Não, eu gosto do senhor porque o senhor é justo." Quer dizer, eu condenava, mas eu condenava dentro da legalidade, sabe? Perfeito. Eu ouvi muito isso. O legal de ouvir esse outro lado dos bastidores é de ver como as histórias são únicas. Então, já tive contato com outros magistrados que me relataram ameaça de morte, que, enfim, que andava inclusive com escolta, dependendo da situação que estava vivenciando no tribunal do júri. Então, é muito legal de ver como que cada história é uma história. Eu fui juiz criminal durante 17 anos, nunca tive problema, mas assim, eu sempre respeitei, sabe? Por mais que o réu esteja ali e eu não concordasse com a atitude dele, eu não estou ali como cidadão, estou ali como representante do Estado juiz, né? Então eu não posso ir além do que a lei me autoriza. Então eu tenho que fazer, por mais que eu não goste, tenha, vamos supor assim, tenha repúdio àquela conduta dele, eu tenho que ali representar o Estado. E o Estado diz: "Olha, juiz, o seu limite é esse, a delimitação da sua conduta é essa." Eu não posso sair daquilo e colocar minha vontade pessoal sobre a vontade do Estado, né? Sou pago para aquilo. Então, eu acho que esse respeito ajudou muito. Eu lembro um fato, era, um, era uma quadrilha em que o promotor começou a atacar muito dentro da sala de audiência. E eu vi que estava criando um certo ódio. E foi onde eu tive que chamar um pouquinho a atenção do promotor de justiça. E ele virou para mim e falou assim: "O senhor cuida das funções do senhor, que eu cuido da minha." Eu falei: "Perfeitamente, é isso que eu estou fazendo. Quem preside a audiência sou eu, então eu vou cuidar, eu vou pedir que o senhor, pelo menos, respeite o ambiente, né? E se o senhor quiser fazer algum tipo de agressão verbal, porque eram agressões verbais, sabe? Desnecessárias, às vezes. Mas o que acontece, o que eu quero dizer com isso? Depois que terminou a audiência, a gente saía pela mesma porta do fórum, e eu saí, os presos estavam ali no corredor ainda. Aí o preso virou para mim e falou assim: "Olha, o senhor é muito educado, mas esse promotor, eu peguei um ódio da cara dele." Quer dizer, ali já levou, né? Então, não tinha, assim, eu particularmente não tinha, quer ser bonzinho. Não, mas eu acho assim, respeito é tudo. Tem uma questão de um. Eles quebraram uma vez a penitenciária, eu consegui acalmar, mas tudo isso é uma história. Da parte.
Queria fazer um comentário, assim, no sentido positivo mesmo, a respeito do respeito, da humanização. Ah, Eu sempre falo isso para os meus alunos, de vez em quando tenho que falar para alguns colegas. É muito importante que nós, como advogados e futuros advogados, sempre tenhamos respeito com todo mundo que está ao redor daquilo. Por quê? A gente sabe que situações envolvem um pouco de animosidade, porque são situações complexas, situações que dão tensão em si, só que é importante manter justamente essa humanização, de entender que o doutor tem a vida do doutor, tem situações fora daquilo ali, e o advogado também tem a vida dele, tem situações fora disso, promotor, e no final está todo mundo reunido por um motivo em comum, que é a própria ordem jurídica, e não para ataques pessoais. Então, o que eu sempre falo é que o direito ele é extremamente técnico. Então, eu estou fazendo audiência e o doutor não está deixando eu mencionar aquele tópico na pergunta. O que eu faço? Concheata, doutor. Eu gostaria de fazer essa pergunta por conta disso, disso, disso. O doutor está indeferindo, tudo bem, não precisa gritar, não precisa ter esse atrito com o magistrado, porque isso não é técnico, porque isso desgasta as pessoas em si e não é jurídico em si, sabe? Não é. É interessante falar, o doutor não pode mencionar isso, porque, enfim, ele, como magistrado, ele não pode abordar esse assunto e tudo mais, mas eu, como advogado, posso falar. Pessoal, por favor, sempre respeitem todo mundo nesse sentido e não vão com essa mentalidade de combatividade. A verdadeira combatividade, na minha humilde visão, é o estudo e o respeito às instituições. Ponto é. final. Bora gritar, brigar. Para mim, foge totalmente. Assim, caso você realmente acredite nisso, você quem está nos ouvindo, não doutor, poxa, reveja, dá uma olhadinha melhor no Código de Processo Civil, no Código de Processo Mas Penal, na Constituição, porque sabe, não é sabe, compatível. sabe o que eu falo, doutor Pedro? É questão de educação. Educação a faculdade não vai nos ensinar. E vou agora falar pelo lado da magistratura. Nós temos, assim, infelizmente, magistrado extremamente arrogante, extremamente prepotente. E a minha entrada no TikTok foi para tentar mostrar que a magistratura tem pessoas humanizadas, tem pessoas boas. E nós temos excelentes. O senhor mesmo comentou que tem colegas juízes excelentes. Então, tem pessoas boas. Agora, aquela arrogância, aquela prepotência, a vida vai ensiná-los. Então, é assim, nas minhas audiências, eu não tenho problema algum. Falar para o senhor que eu presido, as minhas audiências, eu tento tratar com o máximo respeito. Ah, mas a testemunha está mentindo. Deixa por ocasião da sentença. Entendeu? Ah, vou prender. Como é que eu vou prender uma pessoa que está supostamente mentindo? Como é que eu vou afirmar que ela está mentindo? E se na sentença eu reconhecer que ela falou, que tem coerência o que ela falou com as provas documentais trazidas aos autos, como é que eu vou justificar que eu mandei prender uma pessoa? Tá entendendo? Então, as minhas audiências, e lá no TikTok, eu trabalho muito isso, é a humanização. E eu já pedi ao tribunal que fizesse curso. Existe um desembargador em São Paulo, Renato Nanini. Nanini, ele escreve sobre deontologia da magistratura. Excelente, excelente. Eu gostava de ler os livros dele por causa disso. É essa parte humanizada. Mas eu acho que a humanização ela tem mais a ver com respeito, né, com educação. E educação a gente traz de berço. Então, dá um bom dia, uma boa tarde. E eu percebo assim, nas audiências, às vezes os próprios advogados eles entram em lead. Aí eu falo assim, doutor, se a gente se for criar uma sub-lead, nós temos que resolver a dos senhores primeiro, para depois resolver a dos clientes. Então é Perfeito. melhor assim, deixa. Não, eu assim, eu sou de um tipo de processo bem dialético, sabe? Pode perguntar, só não pode assim também, perguntas impertinentes, tipo, ó, fez bolo hoje, tomou café hoje, não. Então, vamos fazer perguntas? Tem, às vezes a pergunta pode não ter pertinência para mim, mas tem para a defesa, tem para o autor, né? Então, quer dizer, e é tudo gravado. E eu valoro bem, Perfeito. viu, nas minhas sentenças, eu entro na gravação, coloco os segundos que foi dito, eu sou bem criterioso. E sou eu mesmo que sentencio, não é a minha assessoria, não, sou eu mesmo que sentencio as audiências de instrução. Porque como eu Perfeito. já conheço, sei do processo, e eu nunca vou para uma audiência se meu processo está relatado. Então eu sento ali, pode ter certeza que eu sei do que estou tratando. Concordo 100% e admiro a atitude. Partindo desse ponto de vista da humanização e dentre outros comentários, gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão da pessoa que está nos ouvindo, que tem o sonho, o objetivo de vida de se tornar magistrado. Quais assim critérios, quais sensações, o que ele deveria abordar para ver se essa carreira tão brilhante é a vocação dele ou não?
Por que eu estou falando de vocação especificamente? Porque toda carreira pública tem seu ônus, tem seu bônus, e a vocação, na minha visão, é o que realmente define a pessoa estar naquilo e estar bem naquilo. Porque dinheiro, se a gente for olhar friamente, hoje a carreira do Senado, da Câmara, são uma das melhores. Inclusive, a pessoa na Câmara ainda pode, inclusive, advogar, né? Salvo Assessoria, engano, né? teve um ministro que falou isso Assessoria. essa semana também. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso da vocação em si. Porque quando você está de fora, o salário é algo maravilhoso e tudo mais. Mas quando você entra, o que sobra é a vocação. É legal falar sobre isso. Olha, até entrou aqui, doutor Pedro. Flávia Finibova é uma colega juíza, ela é juíza diretor, ela é juíza da Fazenda Pública aqui na capital. Estou vendo que ela entrou, Flávia, boa Boa noite. noite, doutor. A Flávia é uma excelente juíza. Eu falo que ela assim, de uma inteligência fora do comum. Então, sempre assim, ela sabe tudo. Eu falo que ela é uma enciclopédia. Às vezes eu vou lá, então, Flávia, é do meu concurso. Flávia é uma excelente, ela é goiana, ela é paulista, acho também, mas morou muito tempo em Goiânia. Já vou seguir Bom, ela. é, e a vocação. Eu acho que a vocação a gente tem que buscar. Eu quero ser juiz, eu vou para o fórum. Quero fazer estágio, eu quero assistir a audiência, eu fazia muito isso. E eu trabalhava dentro da sala dos promotores, eu podia ser promotor, mas eu falava, isso aqui não é para mim, porque eu seria uma catástrofe para o Ministério Público. Primeiro, eu era extremamente vergonhoso. E nas minhas provas orais, como é que foram? Aí, depois, isso pode ser uma outra história, mas a prova oral era o que mais mata o candidato, né? E aí eu ia para a sala de audiência. Então tinha uma juíza lá chamada Ana Paula, e eu assisti a audiência com ela. Dimas Rubens Fonseca, que hoje é desembargador em São Paulo, eu assisti a audiência com ele. Então, assim, eu me via ali naquele ambiente. Então, acho que as pessoas elas têm que falar assim: o que eu quero ser? Mas eu quero ser promotor? Deixa eu buscar, ver se eu posso lá assistir uma audiência, ver o que o promotor faz, ou o juiz faz, ou um advogado, né? Ou um defensor público também, que é uma carreira excelente, defensoria pública, ganha assim, muito bem. E o que o senhor falou, ó, tem procuradorias. Eu tive uma colega, a Débora, ela é também paulista, ela deixou a magistratura e ela foi ser assessora da Câmara Federal, porque compensava mais, porque nós magistrados, nós não podemos ter outro tipo de trabalho, a não ser aula em uma faculdade de direito. Nós não podemos exercer mais nenhum tipo de cargo. E ela foi, passou, porque é isso que o senhor falou, ela pode depois advogar, né? Desde que não seja contra a Câmara. Perfeito. Também tem a carreira dos cartórios que está super em alta, né? Todo mundo mencionando, porque também é uma carreira de bastante prestígio e também de bastante retorno financeiro. Ah, de Quando a cartório de pessoa. imóveis, né? Exato. Aqui Quando a na pessoa capital está em veio duas um juiz, comarcas. um juiz federal, passou, lógico, é milhões que, imagina, vai ficar com salário de juiz, eu vou ser cartório. Eu não, eu já tenho consciência que eu não é a matéria que eu gosto, não passaria mesmo. Por isso que eu acho legal esse comentário, de pensar que hoje você que está nos assistindo, que está estudando, que está sonhando, continue sonhando, mas pense sempre que você vai chegar lá e o dia depois o que sobra é a vocação. Então, É. se você realmente se visualiza, se realmente é algo que vai te agradar esse dia a dia, é muito bacana nesse sentido. Doutor, já partindo aqui para o fim, para os tópicos finais, gostaria que o doutor desse uma mensagem mesmo para quem está nos ouvindo, continuou até o final aqui junto com a gente e que está seguindo esse sonho até o final. Quais seriam as principais dicas, tanto de pensamento, tanto de estudos mesmo, que o doutor daria para essa pessoa que, assim, você que está me ouvindo, eu acredito em você que está me ouvindo. E eu acredito que o doutor também acredita em você. Então continue e vamos absorver aqui essa dica do doutor. Olha, o que eu sempre digo é a gente ter persistência, acreditar que a gente pode, porque lá no meu perfil também no TikTok eu sempre falo que só a gente vai poder mudar a vida da gente, só a gente vai acreditar na gente, entendeu? Então, assim, ter persistência, muito estudo, não há milagre. sem, sem estudar não tem milagres, formar a sua disciplina, cada um tem um jeito. Eles perguntam muito lá, né? Como é que eu estudo? Como é que foi o estudo? Eu tive meu jeito. E o meu jeito era fazer aqueles esquemas, sabe? Que depois me ajudou muito na prova oral, aqueles esquemas de chave, porque vinha tudo na minha mente. E essa persistência, ter fé e afastar do pessimismo, do negativismo, que vão enfrentar. Isso aí, sem dúvida, até dentro da própria família.
E acreditar e prestar o concurso. Ah, não foi dessa vez. Veja a matéria que eu tive um seguidor que falou: olha, eu prestei em São Paulo, mas eu gostei porque eu vi aonde eu posso melhorar. Aí, ó, essa é a ideia, né? E seu tempo está marcado, vai chegar a sua hora, desde que você estude. Também não é assim, eu vou ser juiz, sair de casa, vou lá. E é engraçado, só para abrir no parênteses, tem um caso no Rio de Janeiro, que foi noticiado até no Fantástico na época. Rio de Janeiro, um candidato escreveu na prova, ele tirou zero, mas escreveu assim: por favor, preciso de um emprego. Aí não dá. E a magistratura, ela não é assim um concurso fácil, mas também não é impossível. E as fases dela, né? Se a gente reprovar na prova oral, volta tudo de novo, inicia de novo. E hoje tem O o Enan. vestibular, né? O Exame Nacional de Magistratura. Eu acho ótimo, porque ali já peneirou. E vai, vão escolher seus concursos respectivos, tem Justiça do Trabalho, Justiça Federal, né? Justiça Militar nos estados que tem, por exemplo, Rio Grande do Sul eu sei que tem, São Paulo tem, concurso específico. Aqui o juiz militar é o nosso mesmo. Então já fui também da auditoria militar e essa persistência mesmo, e estudar, e acreditar em você. Às vezes é bater o baixo astral, não é? Também não é muito assim, vida maravilhosa. Não, vai achar que estudou, não lembra nada, vai pensar que não sabe nada. É, toma um copo de água, joga uma água gelada no rosto e fala: agora eu vou sentar de novo, eu vou entender esse instituto. Eu vou dar só um exemplo, que eu na minha prova oral, caiu erro de tipo. Eu não entendia, eu não conseguia entender o que era erro de tipo no direito penal. Como eu trabalhei com o Fernando Almeida Pedroso, que era um escritor de direito penal, muito citado pelo Supremo, ele tinha um livro, só que para ler o livro do professor Fernando Pedroso, tinha que estar com um dicionário do lado, porque ele escreve palavras assim muito assim, complicado da gente entender. Então, mas já era um estudo também, né? E eu fui entender erro de tipo com ele. A minha prova oral aqui, dada pelo Rio Grande do Sul, eles perguntaram, fala sobre erro de tipo. E eu tinha aquela chavinha, erro de tipo essencial, acidental, excusável, inexcusável. Pronto. Falei: ó, Deus está comigo. Aí eu fui entender no livro dele. Quer dizer, é isso aí, achar, não entendi isso aqui, deixa eu procurar um outro autor que vai me explicar, né? E autor, doutor Pedro, o senhor que é mestre e dá aula, a gente identifica, né? Tem alguns autores que a gente acha: não, isso aqui não. Mas tem livro que a gente se identifica com ele, não é verdade? Hoje, Concordo. processo civil, para mim, eu gosto muito de processualista, mas eu me identifico com o Fred Dias, ele é muito mais completo para mim hoje, atualmente. E assim, até certo ponto, não existe livro bom e livro ruim. Existe o livro que você consegue compreender. Compreender. E que dá aquela empatia, né, entre você e a leitura. E Então, também tem alguns livros das carreiras também. Então, o pessoal do direito penal tem alguns livros que são voltados para promotores. E aí a pessoa, por exemplo, que é advogado lê e fala: poxa, essa aqui não dá para uma coisa que usar. eles e eu só fui fazer pós depois de ser aprovado, porque não tinha dinheiro mesmo, né? E eu estudei com crédito educativo, então eu falei para meu pai: como é que eu vou pagar esse crédito educativo agora? Porque eu não tenho dinheiro. Mas graças a Deus eu passei em pouco tempo para a magistratura e acabei liquidando esse crédito educativo. Então, não tem outro segredo, né? É estudar mesmo e seguir em frente. Seguir em frente. Doutor, para a gente encerrar, eu queria que o doutor falasse sobre esse envolvimento que o doutor tem com o pessoal do próprio gabinete, essa troca que o doutor sempre tem com os estagiários. Eu acho isso muito bacana, porque muita gente que nos ouve está vivenciando agora esse período de estágio. Durante a minha graduação, eu acabei optando por outra carreira, eu fui para empresas e tal, acabei não vivenciando a carreira pública, e hoje eu vivenciaria. Eu Uhum. seria, se eu tivesse na graduação de Direito, eu teria vivenciado a carreira, ao menos, dentro de um tribunal de justiça. Então, eu queria que o doutor falasse um pouquinho sobre isso, que eu acho muito legal. Eu acho, inclusive, muito humano esse contato, porque hoje a pessoa está lá sendo estagiário. Só que daqui 5 anos, às vezes até menos, a pessoa se torna um grande concursado. Então, é muito legal isso. Essa foi uma pergunta boa, que a minha colega Flávia, diretora do fórum, ela pode me designar mais estagiários que eu estou precisando. Ela está aqui dando os parabéns para a gente. Obrigado, Flávia. Mas o que é o nosso relacionamento? Aqui eu tento fazer um relacionamento bem humanizado. Me dou bem com os 3 assessores que eu tenho, uma residente, e um estagiário contratado e um voluntário. Os estagiários eu já vou ensinando eles.
Tanto é que meu estagiário contratado, hoje, ele já faz homologações de acordo, e ele é bem detalhista, ele é igual eu, ele é bem detalhista. É lógico que ele faz as minutas, né? Ele faz as minutas. Pô, hoje eu vi que ele fez hoje 4 minutas de homologação de acordo. Para nós, é um auxílio e tanto. Ele atende advogados com muita educação. O outro também está aprendendo. Então a gente ensina muito. Estagiário, um estagiário, uma desembargadora veio e levou o meu estagiário para o tribunal. Ela falou: não, eu quero do seu gabinete. Alguns colegas, a doutora Flávia pode confirmar aí, alguns colegas vêm aqui porque eu tenho paciência de ensinar. Tem colegas que não têm paciência. Eu tenho um que fala assim, ele fala na cara dura, ele fala: não tenho paciência de ensinar, eu quero um pronto. Aí vem um criminal, pegou a minha estagiária que já estava preparada e levou para a vara do júri. Ela está amando. Bom, eu falei: não, pode levar, é uma outra experiência para ela. Então é isso que a gente faz, é esse trabalho humanitário, humanizado, e também tentar passar para eles que vale a pena estudar, né? A gente tenta dar esse incentivo. O estagiário não é aqui para servir cafezinho ou seguir ordens do juiz, é sim para fazer parte da equipe de trabalho. Pelo menos aqui na minha unidade a gente faz isso. E nós não temos problema. Eu acho que é uma questão espiritual, né, doutor Pedro? Onde a gente trabalha com equipe, a gente tem que ter aquela espiritualidade, aquela leveza, porque o ambiente, quando começa as audiências, ela já fica um pouco pesada, porque as pessoas trazem a sua energia. Eu acredito muito nisso. Não sei se o senhor tem essa visão, mas eu acredito muito em energias, né? Eles trazem uma energia pesada, né? Então, Concordo. O que eu vejo do meu lado, inclusive eu sempre falo para outros colegas advogados, é que o estágio ele está ali justamente para ensinar a pessoa que está vivenciando. Então, quando a pessoa se pressupõe a ter um estagiário, ela tem que entender que o estagiário ele vai errar, ele vai acertar, ele vai começar a desenvolver e faz parte do jogo. Que alguns colegas querem um estagiário que esteja pronto, que esteja uhum, aquilo, mas assim, por que não você mesmo ir lá, começar a ter essa desenvoltura? Porque eu falo pela minha pessoa. Na minha jornada tiveram vários professores que foram minha inspiração, que me fizeram com que eu me tornasse mestre em direito. Então, por exemplo, a professora Patrícia, da PUC de Londrina, a professora Temes, da Universidade Estadual de Londrina, foram professoras que, assim, eu não economizo elogio, porque são pessoas que eu olhei e falei: poxa, eu quero me tornar isso também. E eu tenho muita certeza que muitas pessoas que têm a oportunidade de trabalhar com o doutor na prática, veem quem o doutor é, veem a vocação mesmo acontecendo e pensa: poxa, eu quero chegar nesse mesmo lugar por conta da admiração. Então sempre se lembrem que tudo que você está fazendo, outra pessoa está olhando. E muitas pessoas estão te admirando no sentido de quererem chegar lá por conta desse carinho, por conta dessa habilidade mesmo técnica que você tem. essa, essa parte de a gente trabalhar em conjunto é isso aí que o senhor falou mesmo, né? E de guardar essas boas energias que nem o senhor falou das professoras, né? Que traz essa energia positiva. Então é nesse sentido que a gente tem que caminhar mesmo. Perfeito. Aqui já para partindo para o encerramento, eu queria pedir para você que está nos acompanhando aqui, seja no próprio Instagram ao vivo aqui junto com a gente, seja no futuro no YouTube, que vai ficar disponível aí no YouTube, ou até mesmo alguns cortes ali do TikTok, vou postar vários cortes aqui junto com o doutor também. Não deixe de acompanhar o trabalho do doutor, ele faz vídeos muito bacanas lá no TikTok, também está aqui no Instagram, então acompanhe ele. Doutor, qual que é o arroba do senhor, que eu não me recordo do TikTok? O TikTok, eu coloco o Juiz Alexandre. Deixa eu só registrar. Eu sou novo no Instagram e, e no TikTok, salvo engano, é Xande 2023. Mas é Juiz Alexandre, consegue achar. Ele encontra na hora. No Instagram é Encontra. @Alexandre_Imagens. Underline imagens. Estou Perfeito. ingressando agora no Instagram, então lá no TikTok tenho bastante publicações. Lá tem, acho que está com 30 mil e poucos seguidores, tem vídeos com 600 e tantos mil visualizações. Mas é tudo voltado a isso, viu, doutor Pedro? Ao incentivo, mostrando como é a magistratura, que a magistratura possui juízes que estão comprometidos com a sociedade, com o cidadão, e a gente trabalha, ser juiz é uma questão assim de gostar, porque rico não vai ficar. Porque o senhor tem um salário, eu tenho um salário ótimo, né? Porque quem era office boy tem um salário ótimo, mas assim, desse salário já fica quase 40, um pouco mais de 40% de imposto, é 27,5%, mais 14% de previdência. Então, por aí já ficou
quase a metade do salário para esses órgãos. Então, se você pretende ser rico, quero ficar rico na magistratura, não vai ficar, né? Então, é gostar mesmo. Eu amo o que eu faço. Eu venho todos os dias, a doutora Flávia até brinca comigo que eu chego primeiro que ela, e tem um colega que falou pro rapaz que corta meu cabelo que ele chega, meu carro já está. Ele sai, meu carro ainda está na garagem. Mas não é por isso, é porque eu gosto muito do que eu faço. E eu faço com muito carinho, tento fazer com qualidade. Nós somos muito cobrados, temos CNJ, metas. A estrutura do primeiro grau hoje deixa a desejar. Nós não temos uma estrutura para dar uma satisfação para o jurisdicionado de forma rápida. Mas como é poder público, tudo envolve dinheiro, orçamentos, né? A gente até entende isso. Mas a gente tenta fazer o máximo nosso como juiz. E eu sou mais juízes mais humanizados, juízes mais simpáticos, juízes mais educados, juízes que saibam ouvir, e que ouvir o doutor Pedro numa audiência, ele ajuda muito, muito. Entendeu? Deixar as partes falarem ajuda bastante, porque às vezes falam demais e ajuda na sentença. Isso acontece. Então, eu deixo, pode falar. É que eu atuo mais na área do direito do trabalho, né? Daí tem até aquela pergunta. A justiça de trabalho é um pouco diferente, né? É bom que as pessoas entendam, doutor Pedro, que a justiça. Muitos fazem pergunta no TikTok de direito de trabalho, eu não sei nada de direito de trabalho. Por quê? O concurso é diferente, as matérias são diferentes, as audiências são diferentes da nossa. Eles são mais assim, ágeis, mais rápidos por causa do procedimento, né? Tem até aquela piada assim: o magistrado pergunta: quantos funcionários você tem? Aí a pessoa responde: com carteira assinada eu sei. O magistrado com desse tamanho já, né? Já entrega. Aí o juiz já está dando a resposta para casa. Já entrega. E o TikTok do doutor é muito legal porque a gente será que encontra? Acho que encontra como juiz Alexandre, né? Encontra, né, doutor Pedro? Eu não consigo. Se eu sair daqui, eu tenho medo de sair da live, mas assim, eu acho que só por juiz Alexandre, acho que encontra. Encontra sim. E também eu deixo o arroba nos comentários da live também, não tem problema perfeito. não. Aí deve ficar fácil para o pessoal ver. Mas falando das perguntas, é muito curioso ver como as pessoas que estão de fora do direito pensam sobre a magistratura. Eu lembro que uma pergunta que eu achei assim muito cômica foi a pessoa perguntando: o doutor vai no mercado? Eu fiquei pensando, mas como assim? Eu encontrei com uma advogada. Eu encontrei com uma. Eu estava no hipermercado, eu estava pegando a carne, assim, eu ouço um grito assim. A advogada, ela fala alto mesmo, né? Natural dela. E ela deu um berro, falou assim: não sabia que juiz faz compra. Aí eu olhei, nossa. E eu sou extremamente tímido, eu não falo, né? Sair na rua falar que é juiz, nos locais eu não falo, né? Eu sou servidor público. E ela já deu um grito, todo mundo olha, né? Fala, como se não fosse normal, né, doutor Pedro? Essa é muito como bacana. Se não fosse normal. Doutor, então, para a gente encerrar aqui com chave de ouro, primeiro agradecer realmente. O primeiro contato que eu tive com a história do doutor no TikTok foi sensacional. Depois encontrei algumas matérias na internet, tem até uma entrevista do doutor escrita mesmo, que eu li, que foi muito bacana. O doutor já foi no outro podcast também, já vi também. Então, poxa, agradecer e realmente, do fundo do meu coração, é transformador ouvir uma pessoa com positividade. Porque, para mim, há uma visão, antes de conhecer o doutor, principalmente interagindo aqui na internet, uma visão depois de conhecer o doutor. Porque a gente que está vivenciando tudo isso, do direito e tudo mais, assim, por mais que eu já tenha me formado há um certo tempo, eu não me considero um advogado com longa carreira. Então, fiz mestrado, fiz tudo, mas eu não estou no conselho de jovem advogado, mas também ainda não passei nem nos 30 anos de idade. Então, ainda estou caminhando nesse sentido. E ouvir isso é realmente uma quebra. Então, você vê aquela negatividade, não, que isso, que aquilo, e até um ponto legal que o doutor já falou no TikTok, a respeito de, mas político A, B, C, D, E, F, G, H. Independente, o sucesso está em você, não está nisso daí. Não está de, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, o dólar vai subir, o real vai subir, o euro vai subir. Não é a definição da resposta da sua vida. A resposta da sua vida está dentro de você, dentro das suas atitudes. Então, acho muito bacana todos esses comentários. E, novamente, para a gente encerrar ali com chave de ouro, eu queria que o doutor deixasse uma frase. Pode ser uma frase, inclusive, baseada na fé, na crença do doutor, porque são pessoas, então pessoas devem ser ouvidas, devem ser respeitadas.
E eu queria ouvir essa frase final para quem ficou até o final, para quem acompanhou, para quem tem esse sonho, para quem tem o sonho mesmo dentro da área jurídica ou até mesmo fora. Às vezes a pessoa tem uma outra carreira e com toda certeza, mesmo estando numa carreira que não seja jurídica, essa conversa de hoje foi totalmente inspiradora, transformadora de coração mesmo. Antes de eu falar a frase, doutor Pedro, novamente eu vou agradecer, porque para mim é uma honra um mestre em direito ver meu perfil no TikTok, entrar e me convidar para fazer parte desse bate-papo. Para mim, assim, foi um orgulho muito grande. E, repito, já estive no Paraná, fui chamado pelo tribunal, fui contar a minha história de vida. Eu até falei para o senhor que estava repleto de desembargadores sentados. Eu falei, meu Deus, vou ter que falar para todo mundo aqui. Então, quer dizer, foi legal isso. Muito obrigado pelo Estado do Paraná, pelo que o senhor representa aí. E para mim é uma satisfação muito grande. Um mestre recebendo um mero juiz para falar da sua vida, uma vida de assim, simples. Mas a frase que eu deixo, eu sempre digo lá no TikTok, é ter perseverança e fé. Não tem outro remédio. Eu acho que a fé ela vai segurar a gente nos momentos mais difíceis, quando a gente pensar em parar, a gente, tendo fé, a gente consegue ficar em pé novamente. Acho que Deus está em tudo na nossa vida. Amém, doutor. Amém. Então, por hoje nós encerramos. Novamente, reforço o convite para que vocês conheçam o trabalho do doutor. Então, no Instagram, Alexandre Magis. No TikTok, é só você ir lá e procurar Juiz Alexandre, que você vai conseguir encontrar o perfil do doutor no TikTok. Ele está com bastante visualização, bastante like, então é mais fácil encontrar o do doutor do que o meu, com toda certeza. Então, se você encontrou o meu, você encontra o doutor muito fácil. Olha, tô até parentes meus entrando aí. Olha a família aí, ó. Parabéns, primo, a Tati. Dá um abraço para elas lá de Taubaté. Mas, doutor, eu agradeço imensamente. Para mim, assim, até levei de uma forma menos formal aqui, tentei ser assim. E obrigadão, viu, por essa oportunidade. Eu acho que é uma história de vida que dá para incentivar várias pessoas, né? E tenho ido muito em faculdades, em locais assim, para expor isso. Mas o nosso ideal é esse mesmo, de uma justiça mais humanizada, de juízes mais respeitosos com o cidadão. Perfeito. Pessoal, então encerramos por aqui e até a próxima história, até a próxima conversa que nós teremos aqui. E sempre às 19h30, geralmente de segunda a quinta, eventualmente a gente faz sexta, que daí a gente deixa um dia ali de reserva, caso o convidado não tenha data ou caso o convidado desmarque, daí a gente sempre tem um dia sempre para organizar isso daqui. Então, até a próxima, pessoal. Ótima noite.